Olá, alunos, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula, referente a conhecimentos específicos voltados ao certame, ao concurso aí de agente penitenciário do estado do Ceará de 2017. Meu nome é Alexandre Nagai e vamos aqui continuar o nosso módulo. Na última aula falávamos a respeito do provimento. Chegamos a falar que o provimento, em relação aos cargos públicos, poderia se dar por nomeação, por promoção, por reintegração, aproveitamento, reversão, transformação e transposição. No entanto, para isso, nós falamos também que havia necessidade do entendimento da espécie de provimento, da espécie de ingresso. E aí comentamos que há a espécie com o primeiro vínculo com a administração pública, chamado de ordinário, originário, e quando já parte do pressuposto, quando já há um vínculo com a administração pública anterior, esse provimento, esse ingresso é chamado de derivado. E aí iríamos começar a falar sobre as formas do provimento derivado. Muito bem. Em relação ao provimento derivado, senhores, temos aí que ela pode ocorrer por promoção, ou seja, partindo do pressuposto que o servidor, que essa pessoa já tem um vínculo com o serviço público, então o provimento desse cargo, por promoção, é aquele no qual se dá com o crescimento do servidor na carreira, tá certo? Agora, a outra forma que nós temos é a reintegração. A reintegração, é um provimento do cargo de forma derivada, ocorre quando há o retorno do servidor, que foi desligado ilegalmente. Então, o servidor estava lá atuando, exercendo a sua atividade e foi desligado. Por conta disso, ingressou-se aí com uma ação judicial ou até mesmo dentro de um processo administrativo, para quê? Para que fosse apurado, de repente, ou que fosse contestada a eventual ilegalidade. Uma vez apurada a ilegalidade, e desta ilegalidade apurada mediante processo judicial, aliás, decisão judicial, ou decisão administrativa, haverá o reingresso, veja, a reintegração do servidor ao serviço público. Considerando que o servidor público não deu causa a esse desligamento, que foi considerado ilegal, inclusive, ele retornará recebendo os salários que deixou de receber, inclusive, e além disso, até uma indenização, por conta do ato ilegal, tá certo? Então, em relação ao provimento derivado, então temos a forma de promoção, quando há um ingresso, a ascensão na carreira. Temos ainda a reintegração, é aquela na qual ocorre o desligamento ilegal do servidor e ele passa a retornar à administração pública, a reintegrar-se. Temos ainda, na forma derivada, o chamado aproveitamento. Aproveitamento é aquele caso do servidor, do retorno do servidor que estava em disponibilidade. Professor, o que é disponibilidade? Disponibilidade é aquela situação no qual a vaga, houve a extinção do cargo, do órgão que o servidor possuía. Então veja, a situação é, o servidor está exercendo a sua atividade no serviço público e de repente ocorre a extinção daquele órgão no qual ele trabalhava, ou a extinção do cargo que ele exercia. Uma vez que esse ato ocorre, o desligamento, e sim como se fosse um afastamento, ele fica em casa. Quando se utiliza o termo disponibilidade, entende-se que o servidor ele fica em casa, recebendo seu salário
proporcionalmente. Tudo bem? Tá? Então ele fica em casa aguardando a vaga, né? E a partir do momento em que surgir, né, uma vaga, um outro órgão, ele poderá ser aproveitado. Aproveitado, claro, em cargo compatível com aquele no qual ele exercia anteriormente. Tudo bem? Então falamos aí da promoção, tá? Falamos da reintegração, falamos aqui do aproveitamento e o último, nós temos aqui a chamada reversão. Tá? Reversão é aquele caso, tá, que o servidor retorna, o retorno do servidor aposentado, né, cujo ato de aposentadoria foi considerado irregular e quer retornar desde que cumprida algumas regras. Tá? Então, esse também é uma forma de ingresso no cargo público. Tá? Ingresso no cargo público, né, é o provimento do cargo de forma derivada, considerando que ele já possuía um vínculo, uma relação com a administração pública. Tudo bem? Então, guardem aí, senhores, porque isso cai na sua prova. Tá? O aluno tem que compreender esses tópicos, que existe aí o provimento do cargo, o ingresso do cargo de forma originária, quando não há, né, nenhum vínculo inicial, é o primeiro vínculo. Né? E aí nós sabemos que se for para cargo efetivo, se dá mediante concurso. Se for para cargo em comissão, né, ela se dá por livre nomeação do administrador. Tudo bem? Agora, havendo um vínculo já existente, tá, esse provimento do cargo será de forma derivada. Tá? Então, nas quais espécies? Nós temos a espécie da promoção, né, quando há ascensão na carreira, então ele vai titularizar um outro cargo. Veja, então, está havendo a investidura de um outro cargo. Tá? A reintegração, ele não tinha mais, foi desligado, tá? Não é esse o termo correto, tá? Foi exonerado no caso, tá? E aí, considerado ilegal, tá? Essa exoneração, né, por decisão judicial ou até mesmo decisão administrativa, ele será reintegrado. Tá? Veja, ele volta a ocupar o cargo. Tudo bem? A outra forma, vimos aqui, é o aproveitamento, né? Aquele no qual aquele cargo foi extinto, né? E ele fica em disponibilidade. E a partir do momento em que surgir uma vaga compatível, ele é aproveitado, né, aquele cargo. Veja, mais uma vez, ele retorna à administração pública. E por fim, falamos aí a última forma derivada, que é por reversão, né? É aquela no qual o servidor aposentado, né, o ato da aposentadoria foi considerado irregular, né? E por conta disso ele acaba havendo a reversão, né, da aposentadoria do servidor e assim ele retorna à administração pública. Tudo bem? Então, entendido essa classificação, podemos então passar para o terceiro ponto, tá? Que trata do concurso propriamente dito, tá? Previsto no artigo 12 da Lei 9826, de 74, e também no artigo 37 da Constituição Federal. Então veja, é aqui que houve a alteração, senhores. Tá? Diz que o concurso público será de provas ou de provas e títulos, sendo obrigatório para o ingresso efetivo no serviço público. Então veja, a partir da Constituição de 88, não há mais possibilidade de ingresso na administração pública para cargos efetivos sem que haja concurso. Tudo bem? Então, aqui no artigo 12, assim como no artigo 37 da Constituição Federal, tá? Está aqui a obrigatoriedade. Antigamente podia, sim, agora não pode mais. Só pode ingressar na administração pública para cargos efetivos mediante concurso público. Tá certo? Vamos lá, senhores. Um outro detalhe importante, tá? Diz aí concurso público de provas ou de provas e títulos. Tá? Professor, o senhor já falou, né? Significa, o aluno deve entender aqui que não pode apenas, né, ser um concurso de títulos. Tem que ser de provas ou de provas e títulos. Agora, quem é que define
né, o tipo de concurso. Tá? Muito bem. O próprio certame, o edital, né, vai definir que tipo de prova, né, que tipo de prova será aplicado no concurso, se é apenas prova ou provas e títulos. Há situações, há cargos específicos, inclusive, que a própria legislação determina, tá, que deva ser feito por provas e títulos. É o caso aí, por exemplo, né, da magistratura, né, do cargo de juiz. Cargo de juiz, obrigatoriamente, né, a legislação exige que o concurso público seja de provas e títulos, e não apenas de provas, e muito menos apenas de títulos. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá, vamos em frente. Após falarmos sobre o concurso, vamos falar sobre a nomeação. Olha só, nós vimos no tópico anterior, né, que o ingresso, né, no cargo público pode se dar por nomeação. O que é a nomeação? Nomeação está previsto lá no artigo 17. Né? E o que significa a nomeação? A nomeação será em caráter vitalício, né, nos casos expressamente previstos na Constituição. Então veja, a nomeação, na verdade, nada mais é do que chamar aquele candidato aprovado no concurso público. Tá? Então aí que ocorre a nomeação. Tá? Ele chama o candidato, tá? De que forma? Mediante a publicação desse ato no Diário Oficial. Tá? Para quê? Para que se possa verificar se aquele candidato aprovado quer ou não, tá, ser nomeado, quer ou não ingressar no cargo, tá, no qual ele foi aprovado. Muito bem. Feita essa escolha, né, a nomeação será em caráter vitalício em alguns casos. Veja, alguns casos, inclusive, que estão expressamente previstos na Constituição. Tá? Principalmente, aliás, exclusivamente, os magistrados, tá, que são juízes, membros do Ministério Público, né, os promotores, os conselheiros do Tribunal de Contas. Né? Então, neste caso aqui, a nomeação terá caráter vitalício. Muito bem. Diz ainda a legislação que essa nomeação, além de caráter vitalício, será em caráter efetivo, né? Quando se tratar de nomeação para cargo da classe inicial ou singular de determinada categoria funcional. Nós vimos aqui, né, que a nomeação se dá justamente nos casos de caráter efetivo. Muito bem. Olha só, senhores. Ainda a respeito de nomeação, falamos aqui sobre a vitalicidade, tá? No qual há cargos expressamente previstos na Constituição, tá, que possuem essa característica, né, que são os magistrados, são os promotores de justiça. Agora, o aluno não pode confundir, né, a vitalicidade com a estabilidade. Né? Olha só, a estabilidade, né, atrelado aí, né, ao servidor público, em primeiro lugar, ela só ocorre após o cumprimento de estágio probatório de 3 anos. Então, há necessidade do servidor, tá, após a aprovação, né, ele passar por esse estágio probatório de 3 anos. Tudo bem? Muito bem. Além disso, o fato, tá, da estabilidade não significa que ela não pode ser retirada. Tá? Há possibilidade, professor, mas sempre me disseram, né, me falaram que não, assim que eu entro na administração pública, eu tenho estabilidade, não saio nunca mais. Né? Cuidado. Né? Pode haver sim a perda da estabilidade. Né? De que forma? A legislação diz, né, a forma de perder a estabilidade. Hipóteses essas previstas no artigo 41 da Constituição Federal. Né? Veja só. Uma das hipóteses é o quê?
Veja, sentença judicial transitada em julgado, tá? Aquela sentença judicial que não caiba mais recurso, tá? Um processo administrativo disciplinar, o famoso PAD, tá? Então, uma decisão dentro desse processo administrativo disciplinar, tá? Pode ocorrer a perda da estabilidade, tá? Inabilitação, né, um outro exemplo, inabilitação na avaliação periódica de desempenho. Olha só, senhores, perdão, nós veremos mais adiante, né, que não basta o servidor, né, o candidato ser aprovado, não basta ele ser nomeado, não basta ele exercer o cargo, né, não basta, professor, não basta ele passar pelo estágio probatório, há necessidade, inclusive, que ele seja habilitado, que ele passe, né, nas avaliações periódicas de desempenho que acontecem no decorrer da carreira. É mesmo, professor? Assim que você for aprovado, você verificará, né, que haverão provas, né, avaliações periódicas, né, de desempenho do servidor. Tudo bem? Cuidado. E uma vez havendo a sua inabilitação, é motivo para a perda da estabilidade. Ok? Professor, então, quer dizer que mesmo após o estágio probatório? Sim, mesmo porque a estabilidade só ocorre após 3 anos do estágio. Né? Período esse, estágio probatório de 3 anos. Tudo bem? Cuidado com esse detalhe, senhores, porque isso eles adoram perguntar no seu exame. Olha só. O que mais? Ainda há uma outra possibilidade, né? Se houver excesso, né, de despesa com pessoal, tá, que vem a ferir ali a lei de responsabilidade, a lei orçamentária pode, né, ela autoriza a perda do cargo do servidor estável. Então, cuidado, né? Às vezes você pode não fazer nada, né, e pode haver aí a perda do cargo. Então, veja, é um mito, tá, considerar que o servidor público não pode, né, perder a estabilidade. Cuidado, ele pode sim. Porque estabilidade é diferente de vitaliciedade. O que é a vitaliciedade então, professor? Vitaliciedade, senhores, veja aí. Em primeiro lugar, só cabe aos magistrados, né, aos juízes, portanto, né, membros do Ministério Público, ou seja, os promotores, né, e membros do Tribunal de Contas. Então, apenas para esses, né, que possuem a vitaliciedade. Professor, então se eu ingressar aqui no concurso de agente penitenciário, eu não vai ser vitalício? Não. Possui estabilidade? Sim, possui estabilidade. Mas também não significa que eu não possa perder a estabilidade. Tudo bem? Tranquilo? Então cuidado aí para o aluno não confundir. O que mais? Olha só, mais algumas diferenças para ficar bem cravado na memória do aluno em relação à diferença de vitalicidade e estabilidade. Então, vitalicidade já vimos que serve para um cargo específico, né? Juiz, promotor. Além disso, obtida no primeiro grau, essa vitalicidade, né, ou seja, após o ingresso, né, ou de forma originária, vai ocorrer após a aprovação em concurso público de provas e títulos, tá? Já sabemos. E a diferença é que o estágio probatório, neste caso aqui, será de 2 anos e não de 3 anos para a estabilidade. É diferente, professor? Sim, é diferente. Tá? Então, cuidado aí para não se confundir. Pode ocorrer uma questão nesse sentido? Sim, tá? Pode ocorrer e aí o aluno pode, se não estiver atento, escorregar na questão. Tá certo? Vamos lá? Ainda em relação às diferenças de vitalicidade e estabilidade, temos ainda que para os demais casos, né, que não são iniciais, nem nós falamos aqui que aquela aprovação em primeiro grau vai ter um estágio probatório de 2 anos, tá? Além do concurso, claro, do concurso público de provas e títulos. Para aqueles que não são iniciais, ou seja, que já existe um vínculo, a vitalicidade ocorrerá diretamente com a posse, tá? Não havendo necessidade de estágio probatório, né?
Mais na frente, senhores, vamos falar também sobre a respeito da posse. Tá? Mas a posse nada mais é do que o efetivo ingresso, tá? A efetiva investidura do servidor. Tudo bem? E, para alguns casos, tá? A vitaliciedade não necessita de estágio probatório, nestes casos específicos. Tá? Por exemplo, ministro do Supremo Tribunal Federal. Tá? O ministro do Supremo Tribunal Federal, ele é indicado, né, pelo presidente da República e pode ser um juiz, pode ser um promotor, pode ser um defensor, pode ser até um advogado. Tá? Entendeu? E neste caso, tá, feita a indicação, tá, ele passa aí pela sabatina no Senado e uma vez aprovado, ele já ingressa no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal e já adquire, né, a vitaliciedade, sem que haja o estágio probatório. Tudo bem? Tranquilo? Então cuidado aí com esse outro detalhe para você. Vamos lá, senhores, vamos em frente. Então, em resumo, né, só para a gente poder aqui passar para o outro tópico, em resumo, o provimento, né, de forma originária, né, ou seja, aquela que ocorre o primeiro contato com a administração pública, ela é feita mediante nomeação, tá? Então, ou seja, eu chamo o candidato aprovado, e isso ocorre para o ingresso em cargo efetivo, tá? Que nós vimos mediante concurso público de provas ou provas e títulos, mediante o ingresso do cargo em comissão, que nós vimos que é diferente do cargo em confiança, que cargo em confiança apenas para servidor público, cargo em comissão pode ser servidor público ou não, tá? E o último aí para o ingresso da vitaliciedade, tá? O cargo vitalício. Tudo bem? Então, todos eles de forma originária, tá? E mediante nomeação. Tudo bem? Um outro tópico agora, Sinas, vamos lá. É em relação à posse. Tá? Então, primeiro falamos, né, do provimento, a forma de ingresso, tá certo? Então, vimos lá que há necessidade da aprovação em concurso público, muito bem. Aí ocorre a nomeação, né, nós vimos aqui que é o chamamento, né, do candidato aprovado, e aí vamos falar sobre a posse. Aí dentro dos artigos 19 a 25 da Lei 9826 de 74. Olha só, em relação à posse, até para que o aluno possa ter uma ideia ampliada, né, há necessidade, né, de entender o ciclo, porque segundo a legislação, né, aqui do servidor público civil do estado do Ceará, ele diz lá que o ciclo de investidura, né, só termina com a posse, tá? Que não há posse, aliás, a legislação diz que não há posse nos casos de promoção, acesso e reintegração. Tá? E nós vamos ver o porquê. Mas antes disso, vamos entender o que é esse chamado ciclo da investidura, né? Que termina com a posse. Nós começamos o nosso estudo falando sobre a forma de ingresso, né? Que é o provimento, que é a investidura, é o ingresso. E aqui ele está falando que existe um ciclo até que ocorra a finalização. A finalização ocorre com a posse. Então vamos entender qual é o ciclo, né, dessa investidura, desse ingresso. Quais são os elementos necessários, né, que devem ocorrer para que haja efetivamente o ingresso, a investidura do servidor público. Olha só. O ciclo da investidura, senhores, veja aí, em primeiro lugar, ocorre com aprovação em concurso público. Professor, nossa, eu estou cansado do senhor falar isso. Tá? Sim, é para quê? Para martelar na sua cabeça, tá? Para que você não esqueça disso. Então, ciclo da investidura, né, do ingresso do servidor. Aprovação em concurso público. Não há outra forma? Não, não há outra forma. Em se tratando de cargo efetivo, apenas mediante aprovação em concurso público. De provas ou de provas e títulos. 2. Dentro do ciclo eu tenho a nomeação, tá? A convocação do candidato aprovado para saber se quer ou não ser servidor público. Tá? Então veja, foi aprovado, será publicado no Diário Oficial,
né? A nomeação, está aqui, ó, o aluno X, o candidato X foi aprovado, está lá, foi publicado. A partir do momento que é publicado, eu tenho um prazo de 30 dias, para quê? Olha só, o item 3, que é o item que nós vamos falar, a posse. Tá? Então, a partir do momento que há a publicação no Diário Oficial da Nomeação, né, convocando o candidato aprovado para saber se ele quer ou não exercer, né, o cargo para o qual ele foi aprovado, ele tem 30 dias para exercer a posse. Tá? Veja, em relação à posse, é necessário informar o seguinte: se ele não tomar a posse, né, veja, ele foi convocado, porém não tomou posse, é considerado um ato sem efeito. Né? Por quê? Porque a administração pública simplesmente vai convocar o candidato aprovado seguinte. Tá? Então, até esse momento, posse, não há uma responsabilidade, né, do servidor, mesmo porque ainda não ocorreu efetivamente o ingresso, a investidura. Tá? Então, se ele não tomar posse, não houve a investidura. Então, simplesmente, ele não assumirá, né, o cargo, de forma que é um ato sem efeito, né, como se não tivesse ocorrido. Agora, se ele tomar posse, né, então foi convocado, tomou posse, aí sim vai ocorrer a chamada investidura. Né, ele se torna um servidor público. Né? Consequentemente, uma vez se tornando servidor público, haverá o quê? Direitos e obrigações, né, em relação a esse servidor público que tomou posse. Né? Tudo bem? Então veja, anotem aí, é aqui que ocorre a investidura no serviço público, a partir do momento em que ele toma posse. Professor, mas e se ele não puder tomar posse? Muito bem. Né? Há alguns casos específicos, tá, nos quais a posse pode ocorrer por procuração. Tá? Veremos lá na frente, né? De repente quando ele está fora do país, né, ou fora do estado no qual ele foi aprovado. Né? Claro que após a análise da comissão, do órgão específico, ele poderá, né, nós vamos ver que ele poderá prorrogar, né, o candidato aprovado a tomar posse. Tá? No entanto, há necessidade da manifestação dentro do prazo de 30 dias. Se não tomará posse, e nós vimos por conta disso, será um ato inválido, um ato sem efeito. Tá? Aliás, não é inválido, o ato é válido, porém não tem efeito, de forma que ele chama, né, o próximo candidato aprovado. Tudo bem? A partir daí, né, tomada a posse, ele terá 30 dias, né, para o item 4. Item 4 que deixarei em suspense, uma vez que nossa aula terminou. Né? Mas claro, não vou aqui adiantar, na verdade é para que haja o chamado exercício. É o item 4 do ciclo de investidura. Tá? Tudo bem? Mas falaremos, deixa eu ver, mas acho que vai ficar em cima, né, senhores? Muito bem. Falaremos aí na próxima aula, continuando a respeito do chamado ciclo da investidura. Ok? Obrigado, mais uma vez, um abraço e até a próxima. Em relação às diferenças de vitaliciedade e estabilidade, temos ainda que, para os demais casos, né, que não são iniciais, nem nós falamos aqui que aquela aprovação em primeiro grau vai ter um estágio probatório de 2 anos, tá? Além do concurso, claro, do concurso público de provas e títulos. Para aqueles que não são iniciais, ou seja, que já existe um vínculo, a vitaliciedade ocorrerá diretamente com a posse, tá? Não havendo necessidade de estágio probatório. Né? Mais na frente, senhores, vamos falar também sobre a respeito da posse. Tá? Mas a posse nada mais é do que o efetivo ingresso, tá? A efetiva investidura do servidor. Tudo bem? E para alguns casos, tá? A vitaliciedade não necessita de estágio probatório, nestes casos específicos. Tá?
Por exemplo, ministro do Supremo Tribunal Federal. Né? O ministro do Supremo Tribunal Federal, ele é indicado, né, pelo presidente da República e pode ser um juiz, pode ser um promotor, pode ser um defensor, pode ser até um advogado. Né? Entendeu? E neste caso, né, feita a indicação, né, ele passa aí pela sabatina no Senado e uma vez aprovado, ele já ingressa no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal e já adquire, né, a vitaliciedade, sem que haja o estágio probatório. Tudo bem? Tranquilo? Então cuidado aí com esse outro detalhe para você. Vamos lá, senhores, vamos em frente. Então, em resumo, né, só para a gente poder aqui passar para o outro tópico, em resumo, o provimento, né, de forma originária, né, ou seja, aquela que ocorre o primeiro contato com a administração pública, ela é feita mediante nomeação, né, então, ou seja, eu chamo o candidato aprovado, e isso ocorre para o ingresso em cargo efetivo, né, que nós vimos mediante concurso público de provas ou provas e títulos, mediante o ingresso do cargo em comissão, que nós vimos que é diferente do cargo em confiança, que cargo em confiança apenas para servidor público, cargo em comissão pode ser servidor público ou não, né? E o último aí para o ingresso da vitaliciedade, né? O cargo vitalício. Tudo bem? Então, todos eles de forma originária, né? E mediante nomeação. Tudo bem? Um outro tópico agora, Cinos, vamos lá. É em relação à posse. Tá? Então, primeiro falamos, né, do provimento, a forma de ingresso. Então, senhores, tá? Diz que o concurso público será de provas ou de provas e títulos, sendo obrigatório para o ingresso efetivo no serviço público. Então veja, a partir da Constituição de 88, não há mais possibilidade de ingresso na administração pública para cargos efetivos sem que haja concurso. Tudo bem? Então, aqui no artigo 12, assim como no artigo 37 da Constituição Federal, tá? Está aqui a obrigatoriedade. Antigamente podia, sim, agora não pode mais. Só pode ingressar na administração pública para cargos efetivos mediante concurso público. Tá certo? Vamos lá, senhores. Um outro detalhe importante, tá? Diz aí concurso público de provas ou de provas e títulos. Tá? Professor, o senhor já falou, né? Significa, o aluno deve entender aqui que não pode apenas, né, ser um concurso de títulos. Tem que ser de provas ou de provas e títulos. Agora, quem é que define, né, o tipo de concurso? Tá? Muito bem, o próprio certame, o edital, né, vai definir que tipo de prova, né, que tipo de prova será aplicado no concurso, se é apenas prova ou provas e títulos. Há situações, há cargos específicos, inclusive, que a própria legislação determina, tá, que deva ser feito por provas e títulos. É o caso aí, por exemplo, né, da magistratura, né, do cargo de juiz. Cargo de juiz, obrigatoriamente, né, a legislação exige que o concurso público seja de provas e títulos, e não apenas de provas, e muito menos apenas de títulos. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá, vamos em frente. Após falarmos sobre o concurso, vamos falar sobre a nomeação. Olha só, nós vimos no tópico anterior, né, que o ingresso, né, no cargo público pode se dar por nomeação. O que é a nomeação? Nomeação está previsto lá no artigo 17. Né? E o que significa a nomeação? A nomeação será em caráter vitalício, né, nos casos expressamente previstos na Constituição. Então veja, a nomeação, na verdade, nada mais é do que chamar aquele candidato aprovado no concurso público. Tá? Então aí que ocorre a nomeação. Tá? Ele chama o candidato, tá? Aí
né, ao servidor público, em primeiro lugar, ela só ocorre após o cumprimento de estágio probatório de 3 anos. Então, há necessidade do servidor, tá, após a aprovação, né, ele passar por esse estágio probatório de 3 anos. Tudo bem? Muito bem. Além disso, o fato, tá, da estabilidade não significa que ela não pode ser retirada. Tá? Há possibilidade, professor, mas sempre, né, sempre me disseram, né, me falaram que não, assim que eu entro na administração pública, eu tenho estabilidade, não saio nunca mais. Né? Cuidado. Né? Pode haver sim a perda da estabilidade. Né? De que forma? A legislação diz, né, a forma de perder a estabilidade. Hipóteses essas previstas no artigo 41 da Constituição Federal. Né? Veja só. Uma das hipóteses é o quê? Veja, sentença judicial transitada em julgado. Tá? Aquela sentença judicial que não caiba mais recurso. Tá? Um processo administrativo disciplinar, o famoso PAD. Tá? Então, uma decisão dentro desse processo administrativo disciplinar, tá? Pode ocorrer a perda da estabilidade. Tá? Inabilitação, né, um outro exemplo, inabilitação na avaliação periódica de desempenho. Olha só, senhores, perdão, nós veremos mais adiante, né, que não basta o servidor, né, o candidato ser aprovado, não basta ele ser nomeado, não basta ele exercer o cargo, né, não basta, professor, nossa, não basta ele passar pelo estágio probatório, há necessidade, inclusive, que ele seja habilitado, que ele passe, né, nas avaliações periódicas de desempenho que acontecem no decorrer da carreira. É mesmo, professor? Assim que você for aprovado, você verificará, né, que haverão provas, né, avaliações periódicas, né, de desempenho do servidor. Tudo bem? Cuidado. E uma vez havendo a sua inabilitação, é motivo para a perda da estabilidade. Ok? Professor, então, quer dizer que mesmo após o estágio probatório? Sim, mesmo porque a estabilidade só ocorre após 3 anos do estágio. Né? Período esse, estágio probatório de 3 anos. Tudo bem? Cuidado com esse detalhe, senhores. Prova será aplicado um concurso, se é apenas prova ou provas e títulos. Há situações, há cargos específicos, inclusive, que a própria legislação determina, tá? Que deva ser feito por provas e títulos. É o caso aí, por exemplo, né, da magistratura, né, do cargo de juiz. Cargo de juiz, obrigatoriamente, né, a legislação exige que um concurso público seja de provas e títulos, e não apenas de provas, e muito menos apenas de títulos. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá, vamos em frente. Após falarmos sobre o concurso, vamos falar sobre a nomeação. Olha só, nós vimos no tópico anterior, né, que o ingresso, né, no cargo público pode se dar por nomeação. O que é a nomeação? Nomeação está previsto lá no artigo 17. E o que significa a nomeação? A nomeação será em caráter vitalício, nos casos expressamente previstos na Constituição. Então veja, a nomeação, na verdade, nada mais é do que chamar aquele candidato aprovado no concurso público. Então aí que ocorre a nomeação. Ele chama o candidato, de que forma? Mediante a publicação desse ato no Diário Oficial. Para quê? Para que se possa verificar se aquele candidato aprovado quer ou não ser nomeado, quer ou não ingressar no cargo no qual ele foi aprovado. Muito bem.
Feita essa escolha, né, a nomeação será em caráter vitalício em alguns casos. Veja, alguns casos, inclusive, que estão expressamente previstos na Constituição. Tá? Principalmente, aliás, exclusivamente, os magistrados, tá? Que são os juízes, membros do Ministério Público, né? Os promotores, os conselheiros do Tribunal de Contas. Né? Então, neste caso aqui, a nomeação terá caráter vitalício. Muito bem. Diz ainda a legislação que essa nomeação, além de caráter vitalício, será em caráter efetivo, né? Quando se tratar de nomeação para cargo da classe inicial ou singular de determinada categoria funcional. Nós vimos aqui, né, que a nomeação se dá justamente nos casos de caráter efetivo. E aqui ele está falando que existe um ciclo até que ocorra a finalização. A finalização ocorre com a posse. Então vamos entender qual é o ciclo, né, dessa investidura, desse ingresso. Quais são os elementos necessários, né, que devem ocorrer para que haja efetivamente o ingresso, a investidura do servidor público. Olha só. O ciclo da investidura, senhores, veja aí. Em primeiro lugar, ocorre com aprovação em concurso público. Professor, nossa, eu estou cansado do senhor falar isso. Tá? Sim, é para quê? Para martelar na sua cabeça. Tá? Para que você não esqueça disso. Então, ciclo da investidura, né, do ingresso do servidor. Aprovação em concurso público. Não há outra forma? Não, não há outra forma. Em se tratando de cargo efetivo, apenas mediante aprovação em concurso público. De provas ou de provas e títulos. 2. Dentro do ciclo eu tenho a nomeação, tá? A convocação do candidato aprovado para saber se quer ou não ser servidor público. Tá? Então veja, foi aprovado, será publicado no Diário Oficial, né, a nomeação. Está aqui, ó, o aluno X, o candidato X foi aprovado, está lá, foi publicado. A partir do momento que é publicado, eu tenho um prazo de 30 dias, para quê? Olha só, o item 3, que é o item que nós vamos falar. A posse. Tá? Então, a partir do momento que há a publicação no Diário Oficial da nomeação, né, convocando o candidato aprovado para saber se ele quer ou não exercer, né, o cargo para o qual ele foi aprovado, ele tem 30 dias para exercer a posse. Tá? Veja, em relação à posse, é necessário informar o seguinte: se ele não tomar a posse, né, veja, ele foi convocado, porém não tomou posse, é considerado um ato sem efeito. Né? Por quê? Porque a administração pública simplesmente vai convocar o candidato aprovado seguinte. Tá? Então, até esse momento, posse, não há uma responsabilidade, né, do servidor, mesmo porque ainda não ocorreu efetivamente o ingresso, a investidura. Tá? Então, se ele não tomar posse, não houve a investidura. Então, simplesmente, ele não assumirá, né, o cargo, de forma que é um ato sem efeito, né, como se não tivesse ocorrido. Agora, se ele tomar posse, né, então foi convocado, tomou posse, aí sim vai ocorrer a chamada investidura. Né, ele se toma sem que haja concurso. Tudo bem? Então, aqui no artigo 12, assim como no artigo 37 da Constituição Federal, tá, está aqui a obrigatoriedade. Antigamente podia, sim, agora não pode mais. Só pode ingressar na administração pública para cargos efetivos mediante concurso público. Tá certo? Vamos lá, senhores. Um outro detalhe importante, tá? Diz aí concurso público de provas ou de provas e títulos. Tá? Professor, o senhor já falou, né? Significa, o aluno deve entender aqui que não pode apenas, né, ser um concurso de títulos. Tem que ser de provas ou de provas e títulos. Agora, quem é que define, né, o tipo de concurso? Tá? Muito bem, o próprio certame, o edital, né, vai definir que tipo
de prova, né? Que tipo de prova será aplicado no concurso, se é apenas prova ou provas e títulos. Há situações, há cargos específicos, inclusive, que a própria legislação determina, tá? Que deva ser feito por provas e títulos. É o caso aí, por exemplo, né, da magistratura, né, do cargo de juiz. Cargo de juiz, obrigatoriamente, né, a legislação exige que o concurso público seja de provas e títulos, e não apenas de provas, e muito menos apenas de títulos. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá, vamos em frente. Após falarmos sobre o concurso, vamos falar sobre a nomeação. Olha só, nós vimos no tópico anterior, né, que o ingresso, né, no cargo público pode se dar por nomeação. O que é a nomeação? Nomeação está previsto lá no artigo 17. Né? E o que significa a nomeação? A nomeação será em caráter vitalício, né, nos casos expressamente previstos na Constituição. Então veja, a nomeação, na verdade, nada mais é do que chamar aquele candidato aprovado no concurso público. Tá? Então aí que ocorre a nomeação. Tá? Ele chama o candidato, tá? De que forma? Mediante a publicação desse ato no Diário Oficial. Tá? Para quê? Para que se possa verificar se aquele candidato aprovado quer ou não, tá, ser nomeado, quer ou não ingressar no cargo, tá, no qual ele foi aprovado. Muito bem. Feita essa escolha, né, a nomeação será em caráter vitalício em títulos, sendo obrigatório para o ingresso efetivo no serviço público. Então veja, a partir da Constituição de 88, não há mais possibilidade de ingresso na administração pública para cargos efetivos sem que haja concurso. Tudo bem? Então, aqui no artigo 12, assim como no artigo 37 da Constituição Federal, tá? Está aqui a obrigatoriedade. Antigamente podia, sim, agora não pode mais. Só pode ingressar na administração pública para cargos efetivos mediante concurso público. Tá certo? Vamos lá, senhores. Um outro detalhe importante, tá? Diz aí concurso público de provas ou de provas e títulos. Tá? Professor, o senhor já falou, né? Significa, o aluno deve entender aqui que não pode apenas, né, ser um concurso de títulos. Tem que ser de provas ou de provas e títulos. Agora, quem é que define, né, o tipo de concurso? Tá? Muito bem, o próprio certame, o edital, né, vai definir que tipo de prova, né, que tipo de prova será aplicado no concurso, se é apenas prova ou provas e títulos. Há situações, há cargos específicos, inclusive, que a própria legislação determina, tá, que deva ser feito por provas e títulos. É o caso aí, por exemplo, né, da magistratura, né, do cargo de juiz. Cargo de juiz, obrigatoriamente, né, a legislação exige que o concurso público seja de provas e títulos, e não apenas de provas, e muito menos apenas de títulos. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá, vamos em frente. Após falarmos sobre o concurso, vamos falar sobre a nomeação. Olha só, nós vimos no tópico anterior, né, que o ingresso, né, no cargo público pode se dar por nomeação. O que é a nomeação? Nomeação está previsto lá no artigo 17. Né? E o que significa a nomeação? A nomeação será em caráter vitalício, né, nos casos expressamente previstos na Constituição. Então veja, a nomeação, na verdade, nada mais é do que chamar aquele candidato aprovado no concurso público. Tá? Então aí que ocorre a nomeação. Tá? Ele chama o candidato, tá, de que forma?
mediante a publicação desse ato no Diário Oficial, tá? Para quê? Para que se possa